boa tarde a todos, então. Dando continuidade a mais um minicurso, dessa vez, o minicurso 07, que é com o Andrei Acosta, abordando aí o Mendeley e posteriormente, primeiramente o ImageD, depois o Mendeley. E desde já agradecemos a participação de todos e principalmente a participação do Andrei por ter aceitado esse minicurso. Andrei, é contigo e muito obrigado pela participação. Tá, ok. Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né? Foi me dada a missão aí de tentar passar alguma informação, algum conhecimento que muitos, alguns não tenham, ou até, de repente, reforçar o conhecimento que alguns tenham. De repente, o pessoal não mexe muito no MediJ, ou já mexeu e não trabalha mais, e tanto com o Mendeley. Eu acredito que todos aqui já devem ter tido contato, principalmente com o Mendeley, o pessoal, a maioria já faz congresso, faz bastante congresso, faz bastante artigo. Então, mas, né, tentar passar algum conhecimento aí, né, basicamente seria isso. Bom, no início eu vou mandar para vocês aqui, pessoal, no chat aqui, umas imagens aqui que eu separei, só para a gente dar uma treinada depois no ImageJ ali. E aí eu gostaria que vocês fizessem o download aí, só para a gente ir fazendo passo a passo, que eu acho que aí vai ficar melhor para a gente prosseguir aí e adquirir mais conhecimento. Vou carregar aqui para vocês. Aí se você puder separar aí numa pastinha, já deixar salvo, seria muito bom, tá? Então, primeiramente, eu vou falar para vocês. Eu dividi o minicurso em dois, né? Como o José mencionou ali, né? Então, a princípio é o ImageJ e depois o Mendeley, tá? Então, eu vou fazer só um introdutório aí da importância do uso de ambos os softwares, né? E começando primeiro por ImageJ, aí a gente vai para a parte da instalação e prosseguir com o ImageJ, e depois a gente volta para o Mendeley, a apresentação do Mendeley e da sequência no passo a passo ali e tal, e as dicas ali que dá para a gente passar nesse mini curso, tá? Não sei se vocês já têm instalado ambos os softwares ali, o José mandou o link para vocês. Caso contrário, eu vou botar aqui também no chat aqui o doc aqui com os links, tá? Não sei se vocês... Opa, abrir ele aqui. Isso. Vou botar ele aqui, junto com as imagens, tá? Aí, se vocês quiserem ou puderem ir já fazendo download aí, nem que seja estar com os arquivos prontos para a gente prosseguir na sequência, tá? Bom, então vou começar com uma introdução aí, a importância do uso, para que é usado, por que não é usado, qual a função de cada programa, tá? Bom, o software ImageJ, o conteúdo programático basicamente sobre software vai ser uma introdução, né? Andando ali, né? Navegando sobre as aplicações gerais e principalmente em compósitos. Como preparar uma amostra, uma imagem, eu não vou entrar a fundo assim de como que faz uma amostra, por exemplo, uma amostra de MEV, uma amostra por microscópio, eu vou dar só uma pincelada por cima ali, né? Mostrar mais ou menos como é que eu faço, tá? E, claro, eu particularmente trabalho com materiais de repente um pouco distinto de vocês, então cada material tem um modo de preparo diferente. Até ontem mesmo me reuni com o José, a gente chegou nessa conclusão que a amostra para MEV a gente faz bem diferente, tá? Depois, como instalar o ImageJ, ele vai ser bem fácil, o programinha é bem leve, acho que 70 MB, se não me engano, e mensurar determinadas características, né, que vão constar na imagem e diferentes técnicas ali, umas dicas ali bem básicas. E vou tentar dar um exemplo mais aprofundado ali, porque eu vi que muita gente aí, até nos próprios artigos do grupo ali, já usa bastante. Tá? Basicamente, para que se usa o ImageJ ali? Ele é um software que tu não precisa, tu vai a campo, tu faz uma coleta de uma imagem, né? Tu quer mensurar outra característica e tu não precisa estar medindo característica por característica, tá anotando ou passando para o computador. Basicamente, tu bota uma escala do lado e tu tem acesso a todas as outras informações, né, a nível de medida, né, dentro dessa imagem, né? Por exemplo, ali tem essa imagem, uma agulhazinha ali naquelas réguas de parede ali, aqui tem um negocinho do controle. Aqui tem não sei se vocês estão vendo o mouse aí, mas vai até 120 centímetros, né? Então, basicamente, a gente tem essa cota e a partir dessa cota a gente consegue determinar qualquer coisa, tá? A gente depois vai fazer essa imagem aqui. Dá para
determinar o tamanho da folha, a altura da árvore, o diâmetro da abertura da casinha, enfim. Outras questões, outras características que não estão explícitas na medida, tá? E claro que o ImageJ, o cara não pode se contentar, né, óbvio, com o macro e também com aplicações que não são da nossa área, que é no caso da engenharia, né? Então a gente vai para a engenharia. Então, em uma escala ainda macro, a gente pode determinar, por exemplo, o diâmetro, a ponta dessa caneta, ou a distância entre linhas no caderno, a altura que tem esse caderno, enfim, outras questões mais aplicáveis, tá? E também, não se contentando para escala macro, a gente vai partindo cada vez mais para o micro, que esse software nos possibilita, tá? Então, aqui nessa imagem, aqui nesse exemplo aqui, tem uma folha. O pessoal do ramo florestal ali, agrárias, utiliza muito o ImageJ para medir negócios de folha, que eu não sei exatamente do que se trata, apesar de ser engenheiro madeireiro, não entendo muito de folha, tá? Na verdade, não entendo nada. Mas, por exemplo, o pessoal vai a campo e tem que fazer uma coleta de, sei lá, analisar 50 folhas. O pessoal faz aqui 30, 40, 50 folhas. E aí eles não vão estar medindo folha por folha para saber caule por caule da folha, né? Vão gastar uns 5, 6 dias no mínimo. Então eles botam uma régua do lado, pegam as folhas, botam todas elas ali, e aí vão para o laboratório analisar. Aí tu economiza bastante tempo em relação à tua pesquisa, e a gente sabe aí no nosso ramo que tempo, no nosso caso, tempo não é dinheiro, mas tempo é muito necessário e muito importante, tá? E ainda indo ainda a escalas mais micro, né, escalas menores ainda, tem um exemplo clássico, por exemplo, do MEV, né? Então, por exemplo, o MEV, ele te dá uma ferramenta maravilhosa, ele te dá N características que tu quer determinar, mas basicamente ele te dá, por exemplo, uma escala aqui, nesse caso aqui está uma escala de 100 micrômetros, tá? Mas, por exemplo, eu não sei, eu consigo ter uma base mais ou menos quanto é que tem. Olhando aqui, eu digo, aqui deve ter uns 40 micrômetros, tá? Mas eu não tenho uma certeza. E a gente que trabalha aí na parte de engenharia, a gente tem, das exatas, né? A gente tem que ter uma medida mais próxima possível, né? Mais exata possível, né? Ou, por exemplo, outras características que não são aparentes por essa escala. Por exemplo, eu quero saber o diâmetro, a área, o perímetro, enfim, de cada determinada característica desse meu material. Então, o ImageJ ele é muito utilizado também para isso, tá? E aí, na parte de como preparar uma amostra, tá? Então, basicamente, há inúmeros meios aí de tu analisar uma amostra, tu tirar uma fotinho ali, mas, claro, esses dois primeiros aqui não são os mais indicados, né? Hoje em dia ninguém nem tem um celular assim, mas se não tiver, é melhor do que nada, tá? Então, mesmo assim, a gente pode ainda utilizar um celular, por exemplo, que nem aquela foto da folha lá, umas fotos mais macros, que a gente quer medir algumas determinadas características, é recomendável até o uso de celular ou câmeras, mas, claro, né, sempre com uma boa resolução. Até esse celular aí é um dos que melhor tem resolução. Aliás, é uma facada para esse ter. Deve dar umas 3 bolsas, 4 bolsas de doutorado. Tá? E, claro, indo mais a fundo ainda, tem outros tipos de microscópios, outros tipos de análise morfológica que é possível a gente fazer, né? Tem aquele micro ali, o primeiro, o microscópio óptico da China ali. Aquele micro, apesar de ser bem baratinho, ele é muito bom, tá? Eu, particularmente, uso ele bastante. Tem o micro de bancada, que no meu caso, é o que eu mais uso, e é muito eficiente também. E, claro, né, partindo lá para as micrografias mais aprofundadas, como MEV, MET, enfim. E, além disso, tem toda a questão do preparo da amostra, tá? Uma coisa que é bem importante aqui, é sempre quando a gente vai fazer essa análise, sempre que a gente vai mensurar alguma característica com o ImageJ, quer utilizar mensurar, né, medir alguma característica de um material, a gente sempre tem que ter uma régua, tá? Isso daqui é o mais importante. Eu, particularmente, tenho essa reguinha, que veio junto com esse micro aqui, que eu comprei um para mim desse daqui, e até comprei um desse daqui também, desse primeiro. A reguinha é muito importante, tá? Porque se não botar reguinha, não tem como medir basicamente nada, a tua análise basicamente fica inutilizada, tá? Então, em relação ao preparo de amostra, por exemplo, o pessoal aí que é mais das fibras naturais, aí, por exemplo, o Johnny, que está trabalhando com fibras naturais, eu mesmo também trabalho com fibras naturais. Como se prepara uma amostra, basicamente é por maceração, né? Então, a gente vai pegar a amostra, vai macerar ela, vai colocar numa placa e utilizar esse micro aqui, por questão de escala, né? Ou até esse micro que dá para utilizar, esse da China, por questão de escala, e a partir daí, com essa reguinha, sempre com a reguinha, a gente vai conseguir determinar N características, tá? Depois a gente vai ver melhor isso. E também, claro, em questão, por exemplo, do MEV, tem a questão da metalização ali. Tem esse primeiro micro aqui, eu comprei ele basicamente para
para me auxiliar no preparo das minhas amostras, tá? Como no caso eu trabalho com madeira ou fibras naturais, né? Vamos dizer assim, eu vou lixando a superfície até chegar a um ponto que eu consigo enxergar com esse micro, né? De modo que o meu olho alcance ali, né? E a partir daí eu já tenho uma superfície boa para poder analisar por MEV. Tá? Então, basicamente, seria isso daí em relação ao preparo de amostra, tá? Então, a gente vai partir lá para o nosso passo a passo aí do software. Eu gostaria só que, se possível, aí, vocês ligassem o micro rapidinho, só para eu ter certeza aí do feedback aí, porque o cara, com essas aulas virtuais, esses mini cursos virtuais, é complicado, o cara às vezes está falando nem sabe se está meio que falando sozinho. Eu queria saber se vocês já baixaram o MadeJ aí no computador de vocês. Opa, o meu já está instalado aqui. Eu já tenho aqui também. Já tem aí também? Eu também. Tá, mas eu vou mais ou menos pegar um... Opa, estou no carregador aqui. Vou pegar um passo a passo aqui, tá? Só para explicar aí, não sei se todo mundo tem, mas né, vamos fazer ali, tá no conteúdo programático ali, vamos fazer. Isso. Então, basicamente, nesse link que está disponível aí, tá? Não sei se tem alguém da graduação aí, acho que não. Tá? Muita gente eu não conheço, então não sei. Então, eu vou desde o básico, né, até tentar dar um exemplo mais aprofundado. Bom, então o ImageJ é um software gratuito, tá? Então, por esse link aqui, a gente pode acessar o download dele, esse link que eu mandei ali para vocês, tá? Então, aí você tem a opção de baixar para o Mac, né? Não é o nosso caso, acho que eu acredito aí na pós-graduação, ninguém tem condição de ter um Mac, tá? Eu sei que tem bastante gente que gosta do Linux, tem a opção de baixar com Linux e tem a opção de baixar com o Windows, tá? Então, vocês clicam no Windows, no meu caso aqui, ele já vai baixar um arquivo zipado aqui, tá? A partir desse arquivo zipado, teria que esperar baixar, não baixei o arquivo aqui, tá? A partir desse arquivo zipado, é simplesmente extrair ele para a área de trabalho. Quando você clicar no botão direito e fizer a extração do arquivo, aqui vai demorar muito, tá? Fizer a extração do arquivo, ele já vai automaticamente gerar uma pasta na área de trabalho de vocês, tá? Vou fechar aqui. Minimizar aqui. Tá? Automaticamente ele vai gerar uma pasta de trabalho na área de vocês, tá? Na área de trabalho. Aqui você tem acesso a todos vocês, tá? É importante também que nunca se mexa aqui, tá? Porque a partir do momento que tu mexe aqui, ele já vai desconfigurar todo o programa, tá? Então, o ImageJ, basicamente, para tu mexer nele, tu tem que entrar na pasta e dar 2 cliques aqui no atalho dele do ImageJ. Aí ele vai aparecer uma janelinha, tá? Realmente, é só uma janelinha. A primeira vez que tive contato com esse software, eu pensei assim, pô, o pessoal fala tão bem, deve ser um software super rebuscado, né? Aí, quando eu dei 2 cliques aqui e abri, era só uma janelinha, tá? Essa janelinha aqui, basicamente, é o programa de vocês, tá? Que vocês têm acesso aí. Eu gostaria que se vocês pudessem ir acompanhando passo a passo aí, quem tem uma noção também, né? Para reforçar. Ele tem determinadas opções aqui, tá? O primeiro passo para a gente começar a utilizar esse software aqui, apesar de ele ser bem simples, ele é um software bem rebuscado, é abrir a imagem que a gente quer analisar, tá? Então, basicamente, eu clico em File, tem a opção Open, como qualquer outro programa no Windows, né? Não sei como é que funciona no Mac ou no Linux, mas como qualquer outra opção aí do Windows, a gente abre, vai na pasta de destino ali que a gente quer procurar a imagem, e a gente abre a imagem que a gente quer analisar. No caso, eu vou abrir da guriazinha aqui, tá? Que é a minha imagem 1. Bom, aí ele vai abrir uma pasta, uma janela com a imagem que eu selecionei. Eu tenho uma opção aqui que é muito boa, do meu ponto de vista, maravilhosa, que a gente consegue abrir N imagens ao mesmo tempo, tá? Aqui tem outra imagem, aqui tem outra imagem, eu consigo ir abrindo e analisando elas simultaneamente, tá? Mas não é o nosso caso aqui por enquanto. Então a gente vai trabalhar só com essa imagem. Eu tenho a opção de expandir essa janela, tá? Posso aumentar. Ela tem a limitação do tamanho da imagem também, né? Para não perder a qualidade ali. Eu vou dar uma diminuída aqui. Vou fazer assim. Tá, vou deixar ela assim. Perfeito? Legal. Aí, quais ferramentas que são importantes, desde as básicas até as mais focadas ali, mais importantes, tá? Bom, primeiramente, se a gente segurar o Ctrl e botar o scroll para frente, tá? E o scroll para trás, ele dá zoom e retira zoom, tá? Isso daqui é básico também, acho que acredito que todos os programas de edição de imagem, até o Paint 3D é assim, tá? E aqui a gente vê a localização da imagem, tá? Onde a gente está indo. Beleza. Tem outra opção também que se eu segurar espaço e
permanecer clicando com o botão esquerdo, manter o botão esquerdo pressionado, eu consigo andar pela imagem. Ou eu posso simplesmente clicar na mãozinha, a clássica mãozinha aqui, né, e andar pela imagem do jeito que quiser, como eu posso dar zoom aqui se eu quiser clicando no botão direito, o botão esquerdo dá zoom, e o botão direito ele retira zoom, tá? Então, essas são os principais meios de tu, andar pela tua imagem, vamos dizer assim, tá? Aí as ferramentas que ele tem, basicamente, ele pode fazer retângulos, né? Quer medir uma determinada área, ele faz um retângulo para ti. Quer medir uma área oval, né? Uma elipse, ele dá a opção de trabalhar com uma elipse também. Tu pode trabalhar também com uma elipse livre, isso daqui é muito útil, depois vocês vão ver porquê. Eu posso fazer uma elipse de forma livre, ele vai fechar a elipse para mim. E eu posso trabalhar com uma linha, tá? Posso fazer uma linha também, conforme eu quero o software de edição de imagem, tá? Essa linha aqui, a gente vai utilizar ela de primeiro, por quê? Nosso primeiro passo, quando a gente vai trabalhar com uma imagem, tá? É a gente determinar a escala que a gente vai trabalhar, né? Se não tem a escala, a gente não vai conseguir medir basicamente nada, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou tentar ser o mais preciso possível, tá? Não vai dar para ir tão perto. Mas, por exemplo, eu pego do chão aqui até 1,20 m aqui da menininha aqui, né? Da altura da régua. Bom, eu medi essa parte aqui do chão até 1,20 m. A partir daqui eu consigo determinar uma escala, ou seja, eu posso vir aqui em Analyze, Set Scale, né? Aqui eu consigo determinar a minha escala. Eu clico em Set Scale e aqui eu vou dizer para o image o seguinte: bom, essa medida que eu fiz aqui para ti com a linha, ela é de 400.0012 pixels, tá? E essa distância, image, ela significa 1,2 metros, tá? E aqui eu consigo mudar a minha unidade, metros. Legal? Tá. Um detalhe aqui muito importante, pessoal. Eu recentemente estava trabalhando com image, tá? Estou fazendo umas análises morfológicas, então eu tinha que fazer 140 análises para cada característica morfológica, no caso na minha aplicação ali, na minha fibra natural, em 6 espécies diferentes. Ou seja, por dia eu estava fazendo umas 600, 700 medidas, tá? E aí o que acontece? Teve uma vez que eu cheguei aqui e soltei ele sei lá, por exemplo, 1,2 aqui. Depois que eu fiz todas as medidas, eu cheguei lá no final, fui ver meu documento, que vocês vão ver como é que a gente chega lá, e estava tudo zerado. Ou seja, eu gastei ali umas 2, 3 horas do meu dia fazendo aquelas medidas. Cheguei lá no final, estava tudo zerado. Por quê? Porque não tinha ninguém para me dizer que o image, ele trabalha com pontos, tá? E foi, claro, rateada minha, né? Porque eu já tinha feito e já mais ou menos tinha noção. Mas foi um momento de descuido que me comprometeu umas 2, 3 horas de trabalho, tá? E, claro, a gente pode ir mais a fundo aqui, a gente pode ser mais preciso, a gente ali diz que é 1,2 metros, pode ser 120 centímetros, né? Então eu venho aqui e boto 120 centímetros. E assim eu posso ir diminuindo a escala até quanto eu quiser. Ele vai entender que aqui, ó, a escala 3,38, 33 pixels, ele já converte aqui, né? Significa 1 centímetro. Bom, beleza, a gente disse isso para ele, damos um ok e ele já entendeu, tá? Aí o próximo passo, tá, é a gente começar a nossa caracterização, tá? Tem gente que gosta de trabalhar com a imagem preto e branco, tá? Aí a gente tem uma opção de vir aqui em Image Type e a gente pode mudar ela para preto e branco, 8-bit aqui no caso, né? A gente selecionou. Isso daqui às vezes é muito bom, às vezes não é tão bom assim, depende da imagem que a gente vai estar trabalhando, tá? Se a gente quer tirar um ruído de fundo, se é uma imagem mais precisa que a gente quer, é mais indicado trabalhar com preto e branco tanto por causa dos ruídos ou algum defeito na imagem. Como aqui é uma imagem macro, não é necessário. Aí se a gente quer voltar também, ele funciona como qualquer outro software, a gente pode dar um Ctrl Z e ele volta a ser coloridinho como estava. Beleza, tá. Então vamos para o que interessa. A gente vai fazer umas medidas, tá? Então digamos que a gente quer saber antes disso daí, a gente tem que dizer para ele, na verdade, o que a gente quer medir, tá? Então a gente vem em Analyze, a gente vai em Set Measurement, a gente clica aqui e aqui tem uma vasta opção de o que a gente quer medir, o que a gente quer que ele nos forneça de dado no final da nossa análise, tá? Então a gente pode selecionar, a gente quer o centroide, a gente pode selecionar o centroide, a gente quer a mediana, a gente quer qualquer outra característica, aqui, o centro de massa, o mínimo máximo do valor cinza, enfim.
todas, o que a gente quiser que ele nos fornece, tá? No caso aqui eu vou focar só na área no perímetro. Isso daqui vai ser útil, né? Ele sempre dá o comprimento você não precisa marcar aqui, o comprimento ele sempre vai fornecer, tá? Aqui eu vou focar na área no perímetro porque eu vejo que eu quero medir umas questões, uns objetos circulares, enfim, objetos quadrados, enfim. Então eu dou OK, clico em OK, e ele já, bom, beleza, o Andrei quer medir lá o comprimento, o perímetro e a área. A partir daí, como é que a gente vai fazer essas medidas, tá? Vamos dizer que eu queira saber, vamos dar ali um Ctrl, aproximar aqui na caixinha, na casinha, que eu queira saber qual é o diâmetro desse espaço vazio aqui dentro, né, da entrada do passarinho na casinha, tá? Então eu clico na ferramenta de linha, é uma das opções, tá? E eu pego, simplesmente posso dar mais um aqui para ser mais preciso, posicionar aqui, posso clicar aqui e vir até aqui, mais ou menos aqui, tá? E aí, como é que eu faço essa medida? Bom, tem uma tecla de atalho ali que ele automaticamente já faz a medida para ti, não tem outra opção, que é vir em Analyze e Measurements, mas tu pode, eu particularmente sempre vou assim porque é mais rápido, às vezes estou medindo várias coisas, então o cara vem aqui, mede aqui, vem aqui, mede aqui, e assim vai. Eu aperto T, a letra T do teclado, tá? Quando eu aperto T, ele vai aparecer essa caixinha aqui. A partir dessa caixinha, aqui eu já tenho meu dado formulado, ele já, digamos que tirou a fotinha ali, já fez a medida certinha ali para mim desse diâmetro, tá? É muito importante o cara saber, saber o que o cara mediu, o que a gente mediu de cada vez, né? Então eu sempre faço um rename aqui, eu boto, sei lá, 1, por exemplo, ou medida 1, diâmetro 1, sei lá, B1, enfim. E eu tenho a opção já de vir aqui, seleciono essa medida e aperto para ele medir. Ele já vai medir para mim aqui, ele vai me dar aqui, ó. Ele está com um comprimento, né? Como ele trabalha aqui com ponto, então ele vai me dizer que tem 4,75 centímetros, tá? Esse diâmetro aqui. Tá? Depois, na hora de eu exportar esses dados, vocês vão ver depois, eu vou ter que, esse daqui eu tenho que me ligar depois. Bom, isso daqui para um dado só, né? O que mais que eu posso fazer? Vou deletar esse dado aqui. O que mais que eu posso fazer? Eu quero medir a área, né? A área que tem essa entrada aqui dessa casinha. Então eu posso vir aqui na ferramenta de elipse e abrir a minha elipse aqui, mais ou menos como está a minha área. Vocês vão ver que tem alguns espaços aqui que ele não está pegando, então ele não está tão preciso. Eu posso simplesmente mudar ele aqui, mas ele não perde a forma de elipse, tá? Como eu posso clicar com o botão direito em cima dessa ferramenta de elipse, né? Quando eu clico com o botão direito nesses que tem a setinha para baixo aqui, ele mostra as outras ferramentas que tem disponíveis, né? Então eu posso clicar aqui e posso selecionar essa opção aqui, ó, a Brush Tool, tá? Eu clicando nessa opção, claro que aqui ele é muito pequenininho, mas quando eu clico nesse círculo, ó, ele expande meu círculo, tá vendo? E aí eu consigo deixar ele mais preciso aqui, ficou bem bom, tá? Vale ressaltar. E aí eu aperto o T de novo, ele já passou para cá, vou renomear aqui, opa, vou renomear aqui, vou botar 1, tá? E vou fazer a medida. Bom, aí como eu medi um círculo, ele vai me dar minha área e meu perímetro, tá? Beleza, vou fechar aqui, não vou salvar. E eu vou fazer outra medida só para exportar o dado aqui para vocês. Eu vou medir também, acho que não tem mais nada circular aqui. Tá. Eu vou trabalhar só com essa daqui então. Tá. Então eu fiz a medida aqui, eu tenho a minha tabulação dos dados, tá? A partir daí eu posso exportar esses dados, tá? Eu tenho duas opções. Eu posso vir em File e Save As e salvar meu dado lá na pasta que eu quiser, como ele vai salvar como um arquivo de Excel. Eu não recomendo que trabalhe, eu não gosto particularmente de trabalhar assim. Vocês vão ver por quê. Teria que ter mais um dado. Eu vou pegar um dado, botar um dado aleatório aqui. Eu vou pegar esse círculo aqui, vou apertar T, vou pegar esse círculo aqui, vou apertar T e apertar T. Tá, vou medir ele de novo. Puxou ele o primeiro, segundo, terceiro, puxou um a mais, que é o primeiro que já estava. Tá, vamos assim. E eu vou exportar esse dado, e ele vai exportar esse dado para mim, substituir em Excel, tá? Quando eu abro esses dados aqui, eu não acho muito prático, porque basicamente ele me dá os dados todos acumulados, tá vendo? Ele não divide área e perímetro em células diferentes aqui. Então, teoricamente, teria que ir um a um, ou usar algum atalho que eu, particularmente, não tenho conhecimento. Se alguém souber dizer aí depois, eu até fico agradecido, porque às vezes eu quebrava muita cabeça nisso. Então ele dá os dados todos acumulados, isso é ruim. Mas aí tem outra opção, tá?
Vamos eliminar esses dados aqui. Eu posso voltar no Image lá. Eu posso simplesmente apertar um Ctrl A, que é a ferramenta também que a maioria do software utiliza para a seleção total, né? Fazer um Ctrl C, né? Copiar, ir lá no meu Excel e dar um Ctrl V. Bom, aqui ele já deu separadinho, só vou ter que saber o que é o que, né? Que seria a amostra. Aqui era o perímetro, área, não me lembro agora. Área e perímetro. Área e perímetro. Beleza? Bom, a partir daí eu consigo mensurar outras características. Aqui você vê que eles estão com ponto, né? E aí eu tenho que me ligar. Bom, ele está com ponto que eu vou trabalhar com perímetro, então eu vou fazer uma conversão direta aqui. Vou transformar isso daqui para... para centímetro. Beleza, 15,107 centímetros. Aqui era o mesmo. Bom, perfeito. Aí eu consigo, sei lá, quero determinar o diâmetro por aí, eu pego esse valor aqui, do perímetro, divido por π, vai ficar por 16, e aí eu vou trabalhando com meus dados do jeito que eu quiser, e depois eu parto para a parte estatística aí, que o cache manja bem, entrego na mão do cache, o cache me larga todos os dados prontinhos. Beleza. Então, basicamente, seria isso daqui, assim, o básico do básico, tá? O último ponto aqui, uma imagem bem básica, né? Depois que a gente já determinou... terminamos todas as medidas da nossa imagem que a gente quis, a gente tem que ter uma escala, né? Além dessa escala aí, digamos que a gente vai trabalhar só com essa árvorezinha aqui, né? Então eu vou vir com essa ferramenta aqui, eu não quero que apareça a minha escala aqui na medida. Eu vim com a ferramenta de retângulo, vou selecionar essa árvorezinha aqui, eu quero só pegar o pedaço da árvore, não quero pegar a escala. Eu venho aqui em Image e eu posso cortar ali, né? Ou Ctrl Shift X ali também, como qualquer outro no Word dá para fazer isso, no Paint também dá para fazer isso aí. Eu corto a imagem e vou ficar só com a minha árvorezinha. Bom, perdi minha escala, e agora? Mas eu já tinha mensurado a escala, já entende que a minha escala era aquela. Então eu posso vir em Analyze, aqui eu tenho minhas ferramentas, tá? Eu posso vir em barra de escala, e aí eu abro a seguinte função, né? Image, falo para ele, eu quero uma escala na minha imagem, ó. Automaticamente que ele já puxou, tá vendo que aqui tá branco, aqui já, ó, 23 centímetros é esse tamanho. Mas aí, por exemplo, o fundo é branco, a minha escala tá branca. Poxa, não consigo ver porcaria nenhuma. Vou mandar isso daqui para uma revista, vai chegar lá, o revisor vai me chicotear, né? Porque, poxa, olha a escala que tu tá colocando. Bom, aqui eu tenho a opção também de mudar a cor da minha escala, né? Quero botar preto, ele vai mudar para preto. Eu posso mudar o fundo da minha escala, botar branco aqui. Aí, pô, ficou legalzinho, assim mais ou menos que eu vejo sempre nos artigos, tá? Eu posso mudar o tamanho do meu... Eu posso mudar a escala que eu quero botar aqui, pô, 23 centímetros é meio quebrado, né? Vou botar 10 centímetros. Vou botar 100 centímetros. 100 centímetros não dá. Vou botar 1 centímetro, né? 10 centímetros, vamos ficar 10 centímetros, fica legal. Aqui eu consigo aumentar o tamanho da minha escala ali, né? Vamos botar aqui um 10, vamos ver o que acontece, ó. Ele vai alterar a minha barrinha da minha escala ali. Vamos trabalhar com 1 aqui, 2, vai ficar legalzinho. Legal. E aqui eu consigo mudar também o tamanho da minha fonte ali, sei lá, tá muito grande ali, eu vou botar 12, ele vai diminuir, ele ficou mais encaixadinho. Aqui, nessa opção da localização, eu posso escolher onde eu quero a minha barra de escala. Aqui, no caso, eu sempre escolho parte de baixo, né, direita, tá? Mas dá pra gente botar na parte de baixo esquerda, dá pra gente botar na parte de cima direita, enfim. Eu, particularmente, prefiro botar sempre aqui. Aqui eu tenho as opções do meu texto. Aqui ele é muito limitado, ele te dá 2 tipos de fonte, só 2 opções de fonte, tá? Que é a fonte que está aqui, deve ser um Arial, não sei. Mas tem a opção de botar em serif fonte também. Todos os artigos que eu vejo que botaram que trabalharam com ImageJ trabalham com serif. Ou pode abrir essa imagem depois de salvar, ir lá no Illustrator, no Photoshop, no CorelDRAW, não sei que programa vocês usam, até no Paint 3D, e alterar conforme a fonte que vocês querem. Ele tem a opção também do texto do texto em negrito ou não, tá? Eu não gosto de negrito ali, porque acho meio não acho muito legal. Eu clico em OK e aí eu tenho minha imagem. Bom, beleza. Se eu fechar aqui, minha imagem não vai salvar. Então eu tenho que vir em File, como qualquer também outro software, Save As, e aqui eu tenho a opção de salvar as minhas imagens, tá? Posso salvar em TIFF, né? Que a maioria das revistas hoje em dia internacional, tudo pede em TIFF. Eu vou salvar aqui em PNG, que estou mais habituado aqui, vou salvar na minha área de trabalho. A minha imagem, ele já gerou a minha imagem na minha área de trabalho. Vou clicar aqui. Esse negócio do Windows demora uma vida. Vamos esperar ele abrir.
Tá na hora de comprar um computadorzinho melhor. Abriu aqui, ó, vocês veem que a minha imagem está certinha aqui, já tem meus 10 centímetros. Tá? A partir daí eu consigo, né, discutir em cima do meu artigo aí sobre a guriazinha árvore, tá? Beleza. Perfeito. E aí, claro, né, não vamos se limitar a uma medida de uma árvorezinha só, né? Então a gente, como, né, vai ficar muito apertado o tempo, a gente não pode também estender, acho que mais do que 1h30 ali, não vai ficar legal. Vamos direto para... Vamos fazer um exemplo aqui na área de compósitos, vou pular esse exemplo aqui, vamos fazer um exemplo aqui na área de compósitos, para a gente medir ali um determinado... Se a gente tem um arquivo que já tem uma cota, a gente, sei lá, quer verificar, quer ver a veracidade do que o autor falou lá. Baixei a imagem dele ali, né? Tem a imagenzinha dele ali. Vou lá de novo. Aí ele já botou escala aqui, né? Muito importante, ele botou aqui esse espacinho que significa 5 micrômetros. Tá? Aqui, provavelmente ele fez um image também, não conferirem, mas peguei esse espacinho aqui, vou lá em Analyze de novo, determinar minha escala, e eu vou dizer para o image o seguinte, ó, 42.6252, que significam 5 micrômetros. Opa, o M minúsculo. Ok. Bom, aí digamos que o autor lá do trabalho, lá, os autores do trabalho, falaram que a espessura da parede dessa fibra aqui era, sei lá, 0,1 micrômetros. Bom, eu quero verificar. Isso daqui não está muito nítido ao meu olho, sabe? Eu olho aqui e não consigo ver. Parece que é, mas eu não tenho certeza. Então eu posso ir ali, né, sendo bem cri-cri mesmo, pegar essa espessura da parede, aperto o meu Tzinho ali, mensuro e vejo, ó. Bom, na verdade é 0,8 micrômetros. Uau, o revisor mentiu para mim, né? O autor mentiu para mim. Bom, enfim, claro, só um exemplo aí, né? Posso determinar também as outras características que nem eu falei para vocês ali que não estão explícitas, né? Posso vir com uma elipse aqui, posso ajeitar minha elipse de novo ali, que nem eu mostrei para vocês. Eu posso empurrar de fora também, ó, e deixando ele bem certinho ali. Determinar ali também o diâmetro, o perímetro. Digamos que tenha ficado bom isso daqui, tá? Eu aperto o T de primeiro e mensuro ali, eu já tenho minha área e meu perímetro, a partir daí eu consigo analisar esses dados. Bom, e aí eu acredito que aqui a maioria de vocês já tem um conhecimento, né, sobre o image em relação a isso, tá? Tudo que eu expliquei aqui, mas como eu falei, eu ia tentar partir bem do básico. Aí vamos um pouquinho mais além, uma coisa que é bem útil, tá? No meu caso, eu não uso isso daqui, mas quando eu aprendi a usar o image, era um dos exemplos que eu aprendi e achei bem interessante. Isso aqui pode ser muito útil, tá? Eu peguei essa imagem aqui de um artigo que o José me recomendou, que é esse artigo aqui, se eu não me engano. Vou abrir para vocês. Esse artigo aqui de 2017, tá? Da Composite Part A, tá aqui a imagem, só para... Vamos lá, a imagenzinha da... aqui. Peguei essa imagem aqui desse artigo, tá? Entrei no DOI lá, baixei a imagem. E uma coisa que é bem interessante aqui, por exemplo, aqui a gente tem N características, né? N fibrinhas aqui dispersas na nossa matriz, tá? Então, poxa, vou ter que medir uma por uma, aí eu tenho que ver o que a literatura me diz sobre minha suficiência amostral. No meu caso, que eu trabalho com fibra natural e madeira, a literatura me diz que eu tenho que ter no mínimo 70 medidas por morfologia analisada, tá? Poxa, eu vou ter que medir 70 morfologias, 70 características aqui, 70 diâmetros, 70 perímetros. Poxa, é baita mão, né? Mas não, na verdade tem um meio mais fácil, sempre tem um meio mais fácil, né? Então pensem que vocês se deparem com o composto de vocês lá, nessa micrografia aqui, e vocês têm a escala ali, plotaram a escala, beleza, ali que nem tinha o MEV fornece, mas, pô, vou ter que medir um por um, né, para ter certeza da velocidade dos meus dados, ou para explicar outra característica do meu compósito, da minha fibra, quero ver o diâmetro da fibra, quero fazer o desvio padrão, quero fazer os grupos homogêneos, ver se deu diferença estatística ou não. Então, basicamente, tem outro processo, tá? Outro meio que é bem mais fácil, tá? Um pouquinho mais complexo, mas é bem mais fácil, tá? Mas, primeiro passo, como sempre, a gente vai lá na nossa escala, digamos que isso daqui seja o MEV que a gente fez ali no Lapol, e a gente tem que isso daqui é 50 micrômetros, tá? Então, a gente vem aqui, pega a escalinha, bota 50 micrômetros. Aí vem de novo, Analyze, Set Scale, de 100, eu falo para ele que 175 significam 50
175 pixels significam 50 micrômetros. Beleza. Dou-lhe um OK e ele já entendeu. Legal. Bom, agora tem essas duas opções. Eu posso passar um trabalho ou posso, né, largar lá no meu famoso YouTube, meu professor universitário lá, e descobrir como é que eu faço uma medida geral disso daqui sem precisar medir um por um, tá? Nem que seja que eu consiga medir 80% das fibras que estão dispersas aqui, eu já estou muito feliz, tá? Então, basicamente, a gente está com a imagem aberta aqui, está com a imagem com a escala dela certinho. A gente tem a opção de vir aqui na opção de processo, né, process, e nós vamos tirar o ruído do fundo dessa imagem, porque vocês veem que ela tem alguns pontinhos, ó, aqui tem um pontinho disperso, aqui tem um pontinho disperso, eu vou tirar todos esses ruídos. Então eu venho aqui, ó, para limpar o meu fundo da imagem, né, no meu caso aqui é a minha matriz, e aqui eu coloco qual o nível de limpeza que eu quero nessa imagem, tá? Então, basicamente, eu vou colocar aqui 50 pixels para ver o que acontece. Ó, ficou legal e tal, mas a minha imagem ainda não tá, parece que não está muito limpa. Aqui tem um borrão aqui em cima da cota. Eu vou lá de novo, vou botar aqui para ver, né, 150 pixels, tá? E vou deixar marcado aqui o background branco. Eu particularmente prefiro trabalhar assim. Então, ok, ele deu uma limpadinha de leve aqui, não, nada muito perceptível, mas ele deu uma limpadinha de leve. Beleza. No entanto, como eu falei para vocês, quando a gente vai analisar, a importância de trabalhar com uma imagem preto e branco é aqui que entra, entendeu? Quando a gente vai fazer uma análise muitas características ao mesmo tempo, sem precisar passar trabalho, como a gente gosta, eu tenho que simplificar para o image, tá? Eu tenho que deixar tudo mais fácil para ele me dar a análise mais perfeita possível, tá? Então eu quero deixar com duas cores, tá? Porque aí ele vai transformar meu fundo em preto e a minha fibra em branco ou vice-versa, tá? Aqui não é o caso, aqui é o contrário. Então eu venho aqui em image, vou lá no type, né? Tipo de imagem. Aqui, claro, já puxou para 8-bit porque a imagem já estava preto e branco, né? Mas uma imagem colorida, por exemplo, ele já não estaria aqui selecionado, ele estaria com RGB. Tá? Então, vou selecionar aqui de novo, só para ter certeza, né? Melhor prevenir do que remediar. E, a partir daí, eu vou determinar os limites ali que eu quero que ele veja, tá? Que eu quero que ele analise para mim. Os limites, quando eu falo limites aqui para vocês, é o seguinte. A gente vem em Image, Adjust, e a gente vem aqui em Threshold, tá? Ó, quando eu cliquei aqui, ele já puxou automaticamente, ó, deixou tudo preto e branco mesmo, tá? Não tá naquele 8-bit que a gente tinha visto anteriormente. E aí vocês veem que ele basicamente puxou automaticamente aqui para mim, tá? E aqui eu posso ir ajustando. Aqui ele faz o limite do preto e branco que eu estou trabalhando. Ó. Por exemplo, eu vou andando aqui, ó, ele vai mexendo essa barrinha aqui. Eu vou andando aqui, ó, ele vai mexendo essa barrinha aqui. Como eu posso também digitar direto aqui, mas o certo mesmo é a gente vir direto aqui, indo e vendo a imagem, tá? Até deixar ela mais limpa possível. Vou pegar um trecho que aqui vai começar a pegar a curva, ó. E aí eu vou avançando, ó. Vocês vão ver que ele vai chegar mais. Ó, como eu vou e venho, ele vai meditando a imagem e vai limpando a minha imagem, tá? Aqui, né, como eu não sou bobo, eu já fiz antes, né, para ter certeza que ele tinha dado 129, tá? Mas o certo mesmo, eu fui indo um por um até chegar lá, né? Até ter certeza do que ficava melhor para a gente mensurar depois. E aqui ele tinha dado 255 para mim. Ó, aqui ele vai deixando aqui preto e branco também, ó. Vai mudando. 255. Não era 255, era 225. Vamos ver se... Não, menos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê. Vamos pegar aqui. Legal. Aí aqui eu tenho a opção de mudar a cor. Eu quero trabalhar com preto e branco, black and white. Eu posso trabalhar em vermelho e branco. Eu posso trabalhar em verde, umas cores aleatórias aqui. Mas eu vou trabalhar com preto e branco, como eu falei, para facilitar para ele. Bom, vou dar ali um apply. Ele aplicou na minha figura. Perfeito. Bom, aí vocês veem que aqui tem uns pontinhos, buraquinhos aqui dentro, certo? Esses buraquinhos, eles não são desejados, porque quando o image vai calcular para mim as áreas, ele vai calcular também as áreas desses buracos aqui, tá? Desses pontinhos. E isso eu não quero. Eu quero saber o diâmetro da fibra, tá? Ou a área e o perímetro da fibra. Então, eu venho aqui em processos. Antes de tudo, eu venho em binário, né, e boto o convert to mask para ele entender mais fácil essa análise dessa imagem, tá? Depois a gente vai ver lá por quê.
E depois eu volto lá em Process, e eu venho em binário e eu vou em fill holes, tá? Esse fill holes, basicamente, ó, viu? Desapareceu todos os buraquinhos que tinha aqui. Legal, não tem mais buraquinho quase nenhum, na verdade não tem nenhum, só esse daqui da borda, mas esse daqui a gente vai eliminar depois, tá? E a minha imagem está praticamente pronta, tá? Só que se vocês analisar, tem algumas fibras que quando a gente mudou lá nos limites, tem algumas fibras que meio que se colaram aqui, tá? Só que eu não quero também descartar essas fibras. Então eu posso vir em Process, Binary de novo, e eu tenho essa opção aqui, ó, Waiter Shell, Chat. Quando eu clico aqui, veja que ele já, claro, algumas aqui ficaram deformadas por causa dos meus limites, né? Nunca vai ficar perfeito, infelizmente. Só se o cara fosse limite por limite e fazendo todo o processo de novo até verificar. Mas vocês veem que ele tirou toda a interseção aqui entre as fibras, ó, que a imagem preta estava mostrando. Beleza. Então, a partir daqui, eu já consigo fazer minha análise. Bom, o que eu estou trabalhando aqui? Estou trabalhando com um plano transversal, né? Então, teoricamente, se a gente olhar isso aqui no transversal, uma partícula e a fibra no transversal, olhando assim, a bolinha é uma bolinha, é uma partícula, tá? Então, eu posso vir aqui em Analyze e vir em Analyze Particles. Em análise de partículas aqui eu delimito o que eu quero que ele meça, tá? Ou seja, que eu vou dizer para ele, ó, tu vai medir do diâmetro de 1 micrômetro até infinito. De 10 micrômetros até infinito. De 50 micrômetros até infinito, aqui não vou pegar praticamente nada. Nesse nosso caso aqui é diferente, tá? Mas a gente pode, por exemplo, delimitar aqui, aqui era 50 micrômetros, mais ou menos olhando pelo olho aqui, eu digo que aqui tem mais do que 10 micrômetros, 20 micrômetros, que é real. Eu posso botar de 0 a 20, mas aqui eu vou analisar tudo aqui, depois a gente ver o que dá para a gente aproveitar e o que não dá. Essa parte Circularity, basicamente isso tudo diz para ele que é de 0 a 1, né? Ele vai analisar todos os círculos que tem, mesmo deformados, tá? Que nem esse daqui, por exemplo, é de 0 a 100%, vai analisar esse daqui simboliza 100%, mas eu posso também delimitar isso daqui, botar 50%, 0.5, ele vai analisar só as mais circulares, tá? As menos em formato de elipse. No meu caso aqui não me convém. Aqui as coisas mais importantes que tem aqui, basicamente, eu posso dizer para ele incluir os holes, né, os buraquinhos que tinham lá, se eu não tivesse tirado eles, mas no caso eu tirei, não quero que ele inclua. Eu posso dizer para ele aqui, ó, exclude on edges, para ele excluir as partículas que estão cortadas, por exemplo, essas daqui estão todas cortadas, ó. Então eu não quero aproveitar isso, então eu vou botar aqui into edges. E esses daqui são o display, os resultados, depois limpar os resultados na superfície, tá? Basicamente isso. E aqui é o que ele vai me mostrar depois na imagem, tá? Então eu posso selecionar masks, que eu vou dizer para ele assim, ó, mede aí a área, o perímetro de cada bolinha aqui, de cada fibra, e me dá esse resultado, é só isso que eu quero. Mas no meu caso não, porque eu tenho muita fibra, então eu tenho muita fibra no transversal para analisar. Então eu tenho que saber qual fibra corresponde a qual fibra, tá? Então eu seleciono essa opção aqui, Outlines. Quando eu selecionar aqui, depois que eu fizer a análise, vamos lá, tomara que dê certo. Fé em Deus. Isso. Tá? Depois que eu fizer a análise, esse outline, ele vai me dar o quê? Ele vai me fornecer de novo a imagem e eu consigo ver qual partícula é qual partícula, tá? Por exemplo, aqui ele determinou o diâmetro, a área, no caso aqui, da partícula 103, tá? Mas vamos aqui, ó, o sumário aqui, ele vai me dar um resumo do que ele fez, ó. Ele analisou 407 partículas e o que ele fez, ó. Tá? Mediu a área e o perímetro, tá? Mas isso não me interessa, o que me interessa é os resultados. Então eu posso ir lá na minha partícula 103, vamos lá, 103. Ai, meu filho. 103. Ó, e aqui ele me disse, ó, seguinte, essa partícula 103, ele tem uma área de 95 micrômetros e um perímetro de 37 micrômetros, tá? Legal. A partir daí eu posso pegar outra área aqui, eu posso ir sei lá, aqui na 93, que está parecida. E posso ver se meus dados meio que batem. Ó. Realmente parece que ficou bem parecido. As figuras têm o mesmo tamanho. Bom, a partir daí eu pego Ctrl A, Ctrl C e colo lá no Excel e trabalho em cima dos meus dados sem precisar contar. Ou seja, aqui ele contou para mim, claro, né, que tem que analisar, né, partícula por partícula, vai ter que botar um delimitador aqui, né, para, sei lá, áreas acima de 120 não vou considerar. Por quê? Aqui, por exemplo, ó, ele pegou o 104 mesmo
ele considerou aquele emaranhado de fibras ali, então ele vai dar uma área muito grande. Então eu vou desconsiderar isso aí, tá? Ou 101 também aqui, então eu vou considerar, eu quero uma área acima de 120, só vai considerar acima de 120, boto lá no Excel, corta tudo e deu pra bola, vamos fazer análise estatística e publicar esse artigo. Bom, pessoal, quanto ao image, seria basicamente isso, tá? Que eu teria para passar para vocês. Aí eu gostaria que vocês dessem um feedback aí para ver se vocês estão vivos aí e a gente parte para o Mendeley. Muito bom, parabéns. Show de bola. Tá. Legal. Então, vamos para o Mendeley. Aí o Mendeley, né, como aí já faz 50 minutos mais ou menos que a gente está nessa função, eu vou tentar ser mais objetivo, mais superficial ainda, tá? Apesar de a gente ter tido que pular algumas imagens aí. Bom, quanto ao tranquilo aí, pode ir tranquilo, não tem erro não se passar. Tá, não, tranquilo. Então, beleza, vou seguir ali também as dicas que o José me deu ali, para vocês verem, né? Eu me reuni com o José ontem, ele me deu várias dicas do Mendeley ali que eu nem sabia, né? Olha que eu uso o Mendeley há um tempinho. Bom, então eu vou explicar para vocês aí qual é a função do Mendeley. Assim, das ferramentas que me apresentaram, tá? Desde que eu entrei no meu mestrado aqui na UFPEL, o Mendeley foi a que mais me fascinou, sendo bem sincero, tá? Eu sempre estava buscando minhas publicações, trabalhando, mandando artigo para a revista, e a gente tem aquele famoso reject, né? Que tanto nos abala, né? O pessoal vai lá e rejeita artigo. Por exemplo, eu tive um artigo que foi rejeitado já, e depois foi publicado, graças a Deus, em umas 3 revistas, tá? Então, cada vez que aquele artigo vinha, lá no início do meu mestrado, eu pegava um papelzinho, e ia anotando um papelzinho, referência por referência, para converter para outra revista. Então, sei lá, eu mandei para a revista Polymers in Composites, tá? E aí o cara rejeitou, eu vou mandar para outra revista, para Polymers. Cara, aí o formato é diferente. Ou vou mandar para uma revista, sei lá, qualquer outra revista aleatória, e o formato das referências era diferente. Ou às vezes faltava alguma referência. Cara, eu quebrava muito a cabeça com isso. Eu gastava tranquilamente, sem mentir. Provavelmente antes de conhecer o Mendeley, vocês também faziam assim, tanto para artigo, como para relatório de aula, como para TCC, ou no caso de dissertação, quem já é mestre aí, tá? Então a gente revisava, no meu caso ali, eu revisava no mínimo por artigo ali quando eu estava trabalhando em cima dos artigos mais assiduamente, eu gastava uns 2 turnos de trabalho, tranquilamente, fazendo na mão, formatando referência por referência, e perdia a referência, eu não sabia onde estava a referência, e olha, chegava no final do dia, eu já estava de saco cheio, eu só pensava assim, poxa, vou desistir desse artigo, porque eu tenho que estar toda hora formatando referência manualmente, e isso é um saco, tá? Isso é muito ruim. E sem falar que às vezes, por exemplo, eu mandava referência desformatada para o colega meu ficava de cara, poxa, mandou referência formatada, faltou referência, onde que eu vou achar? E o Mendeley resolveu todos os meus problemas, tá? Foi um santo remédio. Então o Mendeley basicamente ele vem para isso, né? Ele vem para eliminar todos essa papelada que tu usa ali, simplesmente com o teu computador ou até com o teu celular mesmo, tá? No caso aqui, eu vou, mostrar o conteúdo programático para vocês, né? Eu vou explicar um pouco do Mendeley e de artigos, né? Onde buscar artigos, como buscar artigos, quais... a maioria de vocês sabe disso, né? Mas como eu falei, eu vou bem do básico mesmo para tentar ser progressivo, né? Nem todo mundo é obrigado a saber o básico, né? Eu mesmo tenho muitas limitações, né? E às vezes tem uma explicação muito complexa, eu não consigo entender porque eu não tive nem o básico, tá? Então, basicamente, no Mendeley e artigos eu vou tentar explicar para vocês, né? Quem sou eu para explicar alguma coisa em relação ao artigo ou pesquisa, mas onde buscar artigos e como buscar referências, né? Está na graduação mesmo. Eu, sinceramente, quando entrei no meu mestrado, eu não conhecia o Science Direct, por exemplo, tá? Então, eu usava só o Google Scholar, tá? E eu só pegava referência ruim, referência de 1950 e só canetaço dos professores, até no meu TCC mesmo. Bom, aí depois como instalar, né, e usar o Mendeley, como inserir essas referências bibliográficas no Word, né, a partir do Mendeley, e vou pegar um exemplo de modelo referencial para a revista ali e vou tentar explicar ele de forma mais ampla possível. Tá. Bom, então quais são, onde buscar referências, né, até ali o pessoal vive mexendo comigo ali, que sou fanático pelas publicações ali, pelos referenciais, faz até figurinha aí toda hora.
As principais plataformas que eu particularmente uso e gosto, eu não uso muito Cielo, né, mas é uma plataforma que é bem interessante. Tem algumas revistas que são cadastradas no Cielo, são linkadas no Cielo e não são no site Direct ou no PubMed, tá, que são as principais que eu uso ali. E, né, tem uma revista que a gente está sempre mandando artigo, que é a revista Madeiras do Chile, Madeiras Ciência e Tecnologia, e ela é cadastrada, ela é linkada apenas no Cielo, tá? Então, quando eu quero procurar um artigo na Madeiras, que é alguma coisa bem específica da minha área, eu vou no Cielo, mas basicamente só uso para isso, tá? O Google Acadêmico, né, também, na graduação usei muito, né, no mestrado ainda usei bastante, tá? Hoje em dia ele já está um pouco bem, tá bem melhor, aliás, é uma ferramenta bem interessante de uso. O ResearchGate, que é uma ferramenta que, assim, salva muito quando aquele nosso software lá, que eu não vou falar o nome, resolve cair do ar, a gente não consegue desbloquear os PDF, então eu vou no Research, ele tem muito artigo ali, muito mesmo, tá? Dá para acessar, alguns artigos são grátis ali, dependendo da revista, enfim. O PubMed, eu usava bastante, ultimamente não venho usando muito, mas também é uma ferramenta bem interessante de busca de artigo. E na minha opinião, o melhor de todos os tonks ali, que é o Science Direct, tá? Então, basicamente, como é que a gente busca essas referências nessas plataformas? A gente vai ali e entra com as keywords, né? Nossas famosas palavras-chave. Então, a gente vai ali, eu quero saber de compósitos poliméricos. Então, bota ali compósitos poliméricos no Cielo, né? Ou em inglês. Melhor até em inglês, né? Para as referências internacionais, ou no Science Direct, e aí ele vai me direcionar a todos os artigos, e aí eu tenho uma série de artigos ali que eu vou explicar principalmente no Science Direct para vocês, tá? Bom, mais na parte do Mendeley, essa daí é a interface do Mendeley, para quem não conhece, acredito que todos aí conheçam, tá? Mas estou mostrando aqui mesmo assim. Essa interface do Mendeley, e aqui é o paraíso, cara. E esse programinha aqui é o melhor programinha que existe para quem trabalha com pesquisa, na minha opinião, tá? Então, aqui tu tem N possibilidades de trabalho, né? Tem todos os artigos da tua biblioteca, que tu baixa, ele te cria uma própria biblioteca. Tu tem tua opção de conta, né? Tem teu cadastro no Mendeley e tal. Tu tem todos os autores que tu já referenciou, que tu baixou, que estão constam na tua biblioteca, e aqui tem as opções do Mendeley, tá? Depois eu vou explicar melhor meu software. E como eu falei ali, ó, por exemplo, eu tenho que fazer manualmente referência por referência, formatar referência por referência. Às vezes pego um TCC que tem 70 referências, uma dissertação, eu tenho que formatar todos manualmente. Ou vou submeter um artigo para uma revista, vou ter que formatar todos manualmente, que nem eu, pobre de conhecimento no início do meu mestrado, lá perdido, não sabia que isso daqui existia. Bom, eu posso entrar numa revista e lá na parte das guias dos autores, muitas revistas já disponibilizam isso, se não no Mendeley, no EndNote, tá? Nessa revista aqui, por exemplo, na Industrial Crops, eu entro no Submit, nos guias para autores lá, e eu boto Mendeley ali no Ctrl F, lá na pesquisa, e aí ele já me linka ali, dá o link direitinho ali pro Mendeley. Eu faço o download ali, ó, ele vai perguntar se eu tenho o Mendeley, se eu quero pegar o Mendeley, né, baixar o Mendeley. Se eu não tenho, eu vou baixar, né? Vocês não baixaram aí já, ou já tem. E se já tem, né, I have Mendeley. E aí ele já vai baixar automaticamente para ti, já vai botar no Mendeley, vai aparecer essa mensagenzinha aqui, ó, estilo selecionado no Industrial Crops. Também há outros meios de selecionar os estilos, tá? E aí né? Vai aparecer ali direto ali no teu Word ali, o teu estilo que tu quer selecionar. Tá, beleza, vamos lá. Então, vocês já têm o Mendeley aí, provavelmente, né? Ou já baixaram o Mendeley. Eu vou de novo nos meus linkzinhos, nem vou nos links, eu vou direto aqui, ó. Vou botar Mendeley no Google. Ele já vai procurar o Mendeley aqui. Já vai encontrar o Mendeley. E aí eu tenho também as opções ali de baixar o Mendeley para o Mac, posso baixar o Mendeley para o Linux, posso baixar o Mendeley para o Windows, que é o mais usual. Eu clico aqui, ele vai pedir para eu selecionar uma pasta de destino, vou selecionar aqui meus downloads, né? Eu já tinha baixado anteontem de novo, vou substituir aqui mesmo. Ele vai baixar o Mendeley também, nossa, agora foi rápido na internet. Vai baixar o Mendeley e aí instalar ele é bem simples, vou reinstalar ele aqui para vocês, tá? Não dá problema nenhum com as minhas publicações, espero que não. E é muito importante a gente criar uma conta, tá? Quando a gente vai criar uma conta, ele vai te direcionar para o Severe, tu vai entrar com o teu e-mail, tu vai dar continuar, vai criar vai dizer a tua senha, vai criar uma senha, vai dizer a tua instituição e todas as tuas informações, qual é o teu grau de escolaridade, enfim.
enfim, isso daí é muito importante lá porque fica salvo na biblioteca da Elsevier, tá? Então, basicamente, enquanto baixa o Mendeley aqui, já baixou, mas eu vou explicar ali as plataformas ali de novo, bem básico, né? Isso daqui não pode mostrar, né? Vai o Science Direct aqui primeiro para vocês. Então, como que eu vou buscar um artigo? Então, eu venho aqui na minha página do Science Direct, eu tenho minhas keywords aqui. Bom, eu quero buscar uma keyword aqui, eu quero botar carbon fiber, né? Fibra de carbono. Então, enter aqui, eu também tinha a opção ali de trabalhar com o nome do autor, o jornal, né, o título da revista, o volume, o número, enfim, a página, todas as opções mais avançadas. Mas eu vou procurar de fibra de carbono. Bom, vai aparecer que ele me disse que tem aqui 402 mil resultados. Poxa, muita coisa, né? Claro, ele está contabilizando coisas desde lá da época do vovô garoto, né? Então, eu tenho a opção de vir aqui em years, né? Qual é a faixa que eu quero trabalhar de publicação. O pessoal está bem avançado aqui, já está publicando em 2022, né? Negócio louco. Eu quero selecionar só os últimos artigos. Vou selecionar 2019, 2020, 2020, 21 e o 22 ali. Tá? E aí ele vai me puxar só os artigos, os 78 mil resultados, né? O somatório do que mostra aqui. Também eu posso escolher, né? Vou mostrar menos. Posso escolher o tipo de artigo aqui, tá? Eu posso pegar artigo de revisão, artigo de pesquisa, né, normal, enciclopédias, capítulo de livro, enfim. Tem muitas erratas, editoriais, discussões, enfim, tem N opções. Né? Bom, digamos que eu quero fazer uma revisão de literatura que eu vou focar mais em artigos, em reviews e capítulos de livro, tá? Mas eu particularmente uso bastante isso. Bom, aí aqui eu tenho a opção de entrar nos meus artigos, ele vai mostrando aqui dá o título, dá o nome da revista, os autores, tá? Tu pode baixar o PDF. Se tu tá na instituição de ensino que tu estuda, né? No caso o pessoal tá aí na URGS, não, ou sei lá, eu tô aqui, por exemplo, hoje na UFPEL, eu tenho acesso com a internet, o login da UFPEL aqui, né? E da URGS ali em Porto, eu consigo determinar ali baixar ele direto. Mas eu vou entrar nesse artigo aqui e aí eu tenho duas opções que ele já vai abrir direto para mim no navegador aqui certinho, já vai mostrar o artigo, eu posso baixar esse artigo, né? E vou deixar esse artigo baixadinho aqui, tá? Aí eu vou baixar por aqui mesmo. Deixa eu deixar ele baixando aqui. Peguei um artigo aqui, ó. Vou voltar aqui, peraí. Vou pegar um artigo mesmo que... Vou pegar um artigo mesmo aqui. Ai, meu Deus, fiquei errado. Vou pegar esse artigo aqui, esse primeiro que apareceu. Vou baixar ele, vou deixar salvo ali na minha biblioteca ali, né? Eu recomendo assim, eu particularmente faço bastante aí, pessoal, quando eu vou fazer os artigos, eu gosto de fazer bastante isso daqui, ó. Eu pego e crio a referência que eu estou utilizando no artigo na hora de escrever, né? Então eu deixo todas as referências aqui e depois eu importo eles no Mendeley lá, né? Para eu poder referenciar eles. Mas eu gosto sempre de fazer isso daqui porque eu particularmente prefiro me organizar pelo computador, mas também tem a opção de se organizar pelo Mendeley, tá? Então aqui no mini curso eu vou pegar o Mendeley aqui, já criei uma pastinha com referências, baixei o meu artigo aqui, né? Vou dar um Ctrl+C aqui, vou lá na minha pastinha das referências, vou deixar salvo o meu artigo aqui, tá? Legal. Aí, a partir daí que eu tenho meu artigo salvo aqui, tá, beleza, ele está salvo nas referências, né? Não tem muita... Posso ter acesso ainda, dou clique aqui e tal, mas eu tenho o meu Mendeley aqui para salvar minha vida, tá? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é abrir meu Mendeley, sempre que eu for trabalhar com ele. Vou deixar já aberto aqui um artigo aqui. Vou deixar esse daqui aberto que eu vou mostrando os exemplos ali. O Mendeley demora um pouquinho para abrir, tá? E aí, quando eu abro o Mendeley, eu tenho toda aquela maravilhosa aqui que sempre me ajuda, tá? Então, basicamente, aqui no Mendeley eu tenho a minha conta cadastrada, tá? Aqui a ferramenta de busca, onde eu posso buscar pelo título do artigo, pelo autor, pelo ano, até, enfim, pela revista, ele vai puxar todos aqui, né? Por exemplo, vou puxar aqui, vou pegar um negócio do professor Sandro ali, ele vai puxar todos os artigos que o professor Sandro faz parte. Eu tenho no meu, claro, que eu tenho importado no meu Mendeley, né? Para eu importar, né, vamos partir do básico aqui. Deixa eu
Fecha isso aí. Vai, meu filho. Vai, fechei ali. Para eu importar, basicamente eu pego o meu artigo que eu posso arrastar ele para cá e o Mendeley já vai reconhecer direto ali, né, o autor aqui, ó, Patrick, né, Recent Process, beleza. Já importou, tá todo aqui nos meus artigos, tá? Aí aqui tem toda a biblioteca, pode ordenar a tua biblioteca pelo ano de publicação, né? Pode pela edição, né, no caso o último adicionado, que foi no caso, aí ele atualizou esses 3 aqui, por isso que foi para cima. O último adicionado, que seria esse daqui. E aqui, por exemplo, eu tenho a opção dos meus autores, todos os autores que eu trabalhei, os meus artigos que eu participo. Aqui puxou 3 Andrei aqui, mas de todos os autores aqui eu posso buscar autor por autor. De repente, me lembrei que o fulano lá trabalha com fibra de carbono. Então eu vou lá no fulano, lá no oficial, e eu vou ver o artigo dele de fibra de carbono. Aqui em My Library eu tenho a opção, por exemplo, também de clicar nos recentemente adicionados, tá? No caso, aqui não apareceu nada. Os meus artigos recentemente lidos, não sei porque não tá. Tá, agora sim. Os que foram recentemente adicionados, tá? Os meus artigos que foram lidos recentemente. Os meus artigos favoritos, tá? Que eu favoritei. Por exemplo, eu estou lendo um artigo lá desse cara aqui, Corkut. Bom, depois eu quero me lembrar lá desse artigo lá para eu trabalhar com ele. Então, eu clico aqui na estrelinha, ele automaticamente vai aqui para os favoritos. Legal. Eu posso criar pastas também, aqui eu posso vir em Create Folder, ou clicar nessa opção aqui de criar pasta. Eu venho aqui, clico em Create Folder, eu posso botar aqui artigo, vou botar aqui fibra de carbono. Sei lá, pode ser esse nome. Ele já vai para cá e eu posso puxar meus documentos, todos para lá. Quando eu voltar no meu artigo fibra de carbono, meu documento vai estar aqui. É a mesma coisa que eu faço ali, que eu falei para vocês, com a pasta ali das referências. Tá? Eu prefiro assim, mas também tem essa opção. E aí tu pode ir criando folders aqui, como tu quiser, adicionando, editando os folders aqui como tu quiser. Basicamente, da interface do Mendeley seria isso. Agora vamos para o trabalho. Tá? O Mendeley, ele vai, quando tu baixa o Mendeley, ele já vai automaticamente, tá, linkado para o teu Word. Tá? Então ele vai aparecer essa parte aqui, ó, Mendeley, Citomatic, e vai puxar todas as opções que o Mendeley tem. Tá? A partir daí tu consegue adicionar referências. Então digamos que eu vou lá no artigo daquele cara lá, eu quero... Vou deixar um espaço aqui. Eu quero pegar e... Eu quero pegar aquela referência lá. Vou no Mendeley aqui, eu quero pegar aquela referência que eu abri ali. E digamos que ele falou uma coisa bem interessante que eu quero ali. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui direto mesmo, mas dá para você entender. Ele falou isso daqui, ó, ponto, ninguém citou, foi ele que citou. Vou no Ctrl+C aqui, estou lá no meu artigo e colo ele aqui. Tá? Mais claro, né? Mais claro que eu tenho que referenciar o rapaz, senão isso daqui é plágio. Tá? Então eu tenho a opção de vir aqui em Insert Citation, tá? Então eu clico aqui em Insert Citation e ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente, tá? A partir dessa janelinha eu tenho que, claro, lembrar o nome do autor ou o título do artigo, tá? No caso aqui o cara foi Patrick, tá? Então eu vou vir aqui, Insert Citation, na verdade, tá? E aí apareceu ele aqui. Bom, eu posso ir pelo ano também, digamos que eu não achei aqui, posso botar PECDEL 2021, vai aparecer aqui. Eu posso pegar outro autor aqui, eu pegar, sei lá, Lee, que é um nome bem comum ali de autor. Eu quero pegar o Lee 2018. Aí vai puxar todos os Lee que foram com o nome Lee, autor, né? O nome Lee no ano 2018. Tá, mas vamos lá no PECDEL. Beleza. Cliquei aqui. Eu posso também adicionar mais autores, digamos que outras pessoas falaram isso, né? Posso me linkar aqui, né? Posso adicionar e dou OK e ele vai formatar automaticamente a referência para mim, tá? Vai demorar um tempinho carregando aqui. Automaticamente ele mudou a referência. Às vezes ele dá uma bugadinha, tá? Dependendo do estilo que a gente seleciona de revista. Mas tu pode vir simplesmente editar aqui. Digamos que não seja retirar o ponto vírgula, seja retirar o ponto. Eu vou tirar as vírgulas aqui, tá?
Vou clicar fora, ele vai perguntar, ó, tu quer manter a citação, a edição da citação manualmente? Bom, quero manter. Aí ele vai manter assim para mim, vai ficar salvo aqui até, né, a edição do meu artigo vai ficar tudo salvo aqui, ponto final. Legal. Mas, legal, ele adicionou aqui, mas eu tenho minhas referências lá, no final do meu paper lá. E digamos que ele aqui, no caso, está mostrando todas as referências automaticamente, mas digamos que ele não... Puxa, tem referência pra caramba aqui. Que ele não vai puxar para ti se tu está começando o paper. Aí tu tem a opção de vir aqui em Insert Bibliográfico. A partir do momento que tu inseriu a bibliografia, ele já vai puxar todas, claro que puxou todas por causa do artigo, né? Vai puxar todas ali e vamos ver se o nosso cara, o Pectel, está aqui, ó. Tá aqui o Pectel formatadinho de acordo com esse estilo selecionado, tá? Com DOI, com volume, tudo certinho. Bom, mas digamos que aqui ele não puxou tudo certo, tá? Digamos que ele errou o título, ou o título está errado na hora que eu baixei ali e passei para o Mendeley, tá? Então eu posso ir lá no Mendeley, lá, achar o meu autor que está errado. Opa, o nome do rapaz mesmo? Era Pactel. Poxa. Ah, tá, peraí, tá aqui no folder. Eu vim no Pactel, ali, tá aqui. Eu venho no Pactel aqui, eu posso ler pelo Pactel, eu leio o Pactel aqui, né, o artigo dele, e eu posso editar o título, né? Vou botar aqui ponto, só para vocês entenderem. Ou, digamos que não tem o ano, não tem o volume, não tem o número, e aí eu posso alterar isso aqui, ó, a página tá bugada, enfim, às vezes ele baixa meio mal mesmo, ou tá faltando autor, enfim. Eu posso alterar e vir aqui no meu Word, né, e dar-lhe um refresh. Vamos ver se ele vai alterar. Ó, ele alterou automaticamente o título aqui para mim, para ponto. Claro que não é esse o caso, né? Mas às vezes isso daqui é bem útil. Ou às vezes também ele não puxa muito a referência, por exemplo, tem que estar itálico, ele não puxa em itálico. Acho que aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, in situ. Aí ele não está em itálico. Bom, eu quero tornar itálico, nome científico mesmo. Vem aqui, já clico em itálico, deu, beleza, já alterou tudo direto. Tá, legal. Deixa eu lembrar aqui mais aqui. Ah, os estilos, né? Como eu falei para vocês, os estilos a gente pode mudar. A gente tem duas opções. A gente pode ir no site da revista lá, vamos pegar essa que eu botei ali, dos Props, tá? Eu posso, algumas revistas têm, outras não, né? As revistas mais tops têm, claro. Eu venho aqui em Git for Authors, baixar o passo a passo para o autor, aperto Ctrl F e digito Mendeley. Aí ele vai me dar a opção aqui, ó, de citar pelo Mendeley. André, já vi aqui, ó. Oi. vou te dar uma dica mais fácil aí. Vai lá no Word lá. Ah, não, tu Pode disse alterar baixar aqui? ali direto, Sim. não precisa nem entrar no site. Entendeu? Não, eu vou mostrar. No site. Eu vou mostrar isso agora na sequência já. Essa era a segunda opção, tá? Aí, beleza. Aí eu posso, né, como eu falei, estava falando ali, eu posso baixar aqui, né? Eu estava explicando, posso abrir no Mendeley direto e ele já vai no Mendeley lá, ó, apareceu aqui. E aí o estilo, claro, já tem aqui, mas ele vai ser incluso aqui. Beleza. Ou que nem acho que foi tu, Cash, que falou? Foi eu. Tá. Que nem o Cash falou ali, eu posso vir aqui em mais estilos e, sei lá, eu estou escrevendo TCC, né? Aí eu tenho que seguir a PNT da URGS, né? Então eu venho aqui, vou botar Rio Grande do Sul e ele já vai puxar ali, ó, a PNT Rio Grande do Sul, autoria completa. Aí eu posso botar aqui os style, ele selecionou. Quando eu volto no meu Word, opa, tem que fechar aqui. Quando eu volto no meu Word, ele já puxou aqui, ó, já está aqui, ó, a BNT Rio Grande do Sul. Ele já vai mudar aqui, ó, vê que aqui o etial já está em itálico e as referências estão todas formatadas de acordo com isso. E claro, eu posso ir formatando uma por uma de novo, ele dá uma revisada, nunca faz mal, mas vocês veem que eu mudo a referência, né, em minutos, coisa que eu gastava um baita tempo, tá? Ô, Gisele, tu quer parar de gravar aí para eu mostrar o negócio ali do SciHub? Opa, vou parar aqui, peraí.